fala aí, eu sou a Ângel, e você se lembra de quando tudo era mais lento? De quando as tardes tinham gosto de bolacha com leite, as vozes nos desenhos animados pareciam abraços? Bom, eu lembro, e talvez isso seja o que eu mais sinto falta. Era simples e talvez o mais perto do céu que a gente conseguia chegar, mesmo sem perceber. Desde pequena, eu sempre fui encantada por desenhos antigos, né? Não apenas pela estética, embora isso também me acalmasse, mas pela forma como eu me sentia enquanto assistia, né? Existia ali uma leveza que parece ter se perdido no tempo. O Ursinho Pooh era como um velho amigo, cada personagem apresentava um sentimento diferente, e mesmo os mais tristes, como o Ió, com sua melancolia, encontrava acolhimento no grupo, né? Ninguém era deixado para trás. Eu também passava horas vendo animações cristãs, daquelas que contam histórias bíblicas com simplicidade, mas com uma beleza tão pura que parecia que era o próprio Deus que estava narrando para mim. Eu me sentia segura, me sentia amada, me sentia inteira. E hoje, depois de crescida, percebo que aquilo era mais do que uma nostalgia. Era uma linguagem, a linguagem da inocência que nos fala direto ao coração. Tá, mas aí eu reflito. As coisas mudaram e talvez rápido demais. Hoje os desenhos parecem correr mais do que caminham, as cores gritam, as vozes disparam, os cortes são tão rápidos que mal conseguimos respirar. E no final do episódio não há uma pausa para refletir, só um vazio. Estudos neurológicos já mostram que a exposição constante a animações com estímulo excessivo pode afetar diretamente o cérebro em desenvolvimento. A criança começa a sentir ansiedade sem saber porquê, a atenção se fragmenta, o prazer é momentâneo e a mente pede mais estímulo como quem pede açúcar desesperadamente. E, bom, a paz deixa de fazer parte da infância. Isso me assusta um pouco porque o Evangelho nos ensina que a beleza mora nas coisas simples, como uma história contada devagar, com vozes suaves, personagens bondosos e finais com esperança. E escolher o que uma criança assiste também é um ato de cuidado espiritual. Como vamos levá-los até ele se os empurramos para um mundo que atropela a inocência? Jesus não disse que o reino é dos adultos inteligentes. Ele disse que é das crianças, porque a fé começa na simplicidade e a beleza do Evangelho também. Ele se revela nos detalhes, no silêncio, nas histórias contadas com amor, nas pausas entre uma frase e outra. Cuidar do que entra pelos olhos de uma criança é cuidar da alma dela também. Em Mateus 6,22 está escrito: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Que tipo de luz estamos oferecendo? Que tipo de memória nossos filhos, nossos irmãos, nossos alunos vão carregar dentro de si? Eu acredito que existe um caminho melhor, um caminho de volta. Voltar às narrativas que ensinam, não que distraem, voltar às músicas que acalmam, não que agitam, voltar às vozes suaves, às cores tranquilas, voltar de alguma forma para o colo de Deus. Se você tem um filho, um irmãozinho, ou só quer voltar a sentir aquela paz que um dia você teve, talvez seja a hora de mudar o que entra pela tela. Mostrar a ele que ainda existem histórias com finais felizes e que ainda existe beleza em ver um personagem chorar e ser acolhido, que ainda vale a pena desacelerar. Escolher um desenho como o Ursinho Pooh não é nostalgia, é resistência. Ensinar que a vida pode ser doce mesmo quando está difícil, que existe amor nas pequenas coisas que Deus fala no silêncio. Talvez o que a gente mais precise hoje seja reaprender a ser criança, reaprender a esperar, reaprender a confiar, porque o reino dos céus ainda pertence aos pequeninos. A infância é onde se forma a fé, o senso de pertencimento e o olhar para o céu. Quando oferecemos a uma criança um conteúdo calmo, belo, com mensagens de bondade, estamos, na verdade, apontando para Deus. O Evangelho pode ser ensinado como um desenho, como uma história simples, porque o coração puro entende mais do que palavras longas, e ele entende quando algo é verdadeiro.
e a verdade tem um som de calmaria a oferecer para nós mesmos e para quem amamos, aquilo que edifica e não agita, que traz paz e não ruído. Oh, Puff, se houver o amanhã em que não estejamos juntos, há uma coisa de que você precisa lembrar. Mesmo estando separados, eu sempre estarei com você. Eu sempre estarei com você.